bem, senhores e senhoras que estão participando desse curso? Quero agradecer pela paciência que você tem tido, mas nós estamos chegando ao fim da proposta de conteúdo para este curso geral sobre Introdução Geral à Bíblia. Num curso normal de Introdução Geral à Bíblia, existe um pouco mais de detalhes, se estuda um pouquinho mais, por exemplo, sobre a história dos manuscritos, cada um deles, né? A gente teve uma visão bem periférica, bem abrangente, assim, bem ampla. Estuda-se sobre, por exemplo, as traduções, as versões da Bíblia ao longo da história. Estuda-se sobre o papel das sociedades bíblicas, as versões e as traduções modernas. É um estudo muito bonito. E eu queria incentivar você, a partir desse estudo panorâmico que nós estamos fazendo, mais importante, com conceitos interessantes e válidos para você e para mim também, que você se interesse para buscar conhecer e ampliar estes conceitos. Eu quero sugerir este livro do pastor Emilson Reis, Introdução Geral à Bíblia. Este livro é interessante. Ele aborda todas essas questões que estamos tratando nesse curso e vai um pouquinho além. Eu acho que vale a pena fazer essa leitura para que você possa ampliar estes conceitos, ok? Nós vamos continuar estudando sobre a transmissão do texto bíblico. Já estudamos um pouquinho sobre os manuscritos, sobretudo do Mar Morto, e a importância deles para comprovar a veracidade do texto bíblico que temos hoje. Em seguida, nesse conjunto de ideias sobre a transmissão do texto bíblico, nós estudamos sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Descobrimos que eles foram definidos na época de Esdras e Neemias por estes dois servos de Deus, lá por volta do ano 400 a.C. Depois estudamos sobre o cânon do Novo Testamento e descobrimos que foi o Espírito Santo, o autor, aquele que influenciou, que decidiu quais seriam os livros e a igreja apenas reconheceu. Não há um indivíduo, um grupo, um momento, né? Os concílios apenas confirmaram aquilo que a igreja já havia, sob a influência do Espírito Santo, definido quais eram os livros canônicos do Novo Testamento. Graças a Deus, a quantidade de livros apócrifos que surgiram nesse período, eles foram eliminados do conjunto de livros sagrados do Novo Testamento. Também neste bloco nós estudamos sobre a divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Uma sessão pequena, mas importante, porque a gente descobre o interesse de Deus em facilitar a compreensão da Bíblia e o estudo da Palavra de Deus. Você observou, por exemplo, no estudo que fizemos sobre as línguas da Bíblia, a língua hebraica é uma língua simples, simplificada, fácil, não é uma língua complexa e difícil. Para nós pode parecer, né? Mas para as pessoas da época, não. O grego do Novo Testamento foi o grego koiné, o grego comum, o grego simples. Os escritores foram homens simples, com exceção de Lucas e de Paulo, né? Mas mesmo assim eles escreveram na língua koiné, no grego koiné. Então a gente percebe ao longo da história Deus sempre facilitando as coisas para que ninguém tenha desculpa. Eu não conhecia a Bíblia, eu não gostava da Bíblia, eu não queria da Bíblia porque era um livro difícil, complexo, etc, etc. Não. Agora nós vamos estudar sobre os livros apócrifos. O que são apócrifos e o que aconteceu aí ao longo da história e o que isso nos afeta. Então vamos fazer oração, pedindo a graça e a iluminação de Deus para o nosso estudo agora. Nosso Pai, vamos continuar nossos estudos e a nossa proposta agora é estudar sobre os livros apócrifos. Queremos pedir tua bênção, a tua iluminação e a tua assessoria. Nos abençoe, nos oriente, nos assessore, como o Senhor tem feito conosco até aqui. Continue abençoando e cuidando desses teus filhos que têm se interessado em aprender sobre a história e a formação do texto sagrado, para que as implicações disso aí venham ajudá-los a confiar mais na Bíblia e a fazer da Bíblia a luz e a lâmpada para a vida e o caminho deles. Muito obrigado por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá.
Etimologicamente, o termo apócrifo significa oculto, escondido. E esta expressão ela é usada para designar os 14 ou 15 livros ou partes de livros que em algum tempo foram colocados entre os livros do Velho e do Novo Testamento. Alguns deles aparecem anexados à Septuaginta, a primeira tradução, a primeira versão do hebraico para o grego, e também aparecem na Vulgata Latina. Apócrifo, por exemplo, designa o conjunto de livros ou porções de livros que não fazia parte do cânon hebraico e que em algum momento da história acabou sendo incluído. Então é bom a gente ter isso em mente. A palavra significa oculto, escondido e designa um conjunto de livros ou porções de livros que não fazia parte do cânon hebraico e que em algum momento da história acabou sendo incluído. No entanto, católicos e protestantes usam a palavra de forma diferente. O conceito é diferente para católicos e protestantes. Para os protestantes, apócrifo designa então o conjunto de livros ou porções de livros que não fazia parte do cânon hebraico, que é aquilo que eu já mencionei. Esta é a visão protestante. Mas os católicos, a palavra apócrifos para eles, designa os livros que os estudiosos protestantes chamam de pseudoepígrafos. O que são pseudoepígrafos? São livros que foram escritos e cujo nome, cuja autoria foi atribuída a um apóstolo, a uma pessoa de influência na igreja cristã. O objetivo do autor ou dos autores desses livros, chamados pelos protestantes de pseudoepígrafos, era que despertasse o interesse dos cristãos pelo conhecimento e pela leitura destes livros, né? Agora, os livros que os protestantes chamam de apócrifos, os católicos chamam de deuterocanônicos. Deuteros, em grego, segundo. Canônico, conjunto, regra, lei, né? Grupo de livros considerados sagrados. Tem a palavra Deuteronômio, um livro da Bíblia, Deuteronômio, é a segunda lei. Nomos, em grego, lei, né? Deuteros, segundo, Deuteronômio, a segunda lei, a repetição da lei. Aqui, deuterocanônico. Então, os católicos chamam este conjunto de livros que os protestantes chamam de apócrifos, eles chamam de deuterocanônicos, o segundo cânon. Para os protestantes, os livros apócrifos não foram inspirados por Deus. São importantes como fontes documentais para o conhecimento da história, da cultura, da religião do judaísmo, né? Mas não foram inspirados por Deus. São livros comuns. Também muito úteis para a nossa compreensão dos acontecimentos intertestamentários. A maioria deles foram escritos nesse período, no período entre o Velho e o Novo Testamento, nesse período aí de mais ou menos 400 anos. Mas não por estarem lado a lado com a literatura canônica, pois quando comparamos uma com a outra, logo nós percebemos uma profunda e radical diferença dos livros considerados canônicos destes que nós, os evangélicos, consideramos apócrifos. Diferença no quê? No estilo deles, por exemplo, na autoridade e até nos idiomas e na forma com que os ensinos aparecem neles. Agora, o interessante é que a Igreja Católica só se lembrou de incluí-los no cânon em 15 de abril de 1546, no Concílio de Trento. Neste concílio, a Igreja impôs aos seus fiéis este conjunto de livros que nós, os protestantes, os evangélicos, chamamos de apócrifos e que eles, os católicos, chamam de deuterocanônicos, ou o segundo cânon. Eles só lembraram de fazer isso lá em 1546. Quem não aceitasse a decisão da Igreja seria por ela amaldiçoado.
Por que a Igreja Católica fez isso? Já se perguntou? Era uma contra-reforma. Era uma defesa da Igreja à reforma protestante. A reforma protestante começou ali em 1516, quando Lutero afixou, no dia de Todos os Santos, as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Em 1531, a Igreja Cristã evangélica protestante fez o seu primeiro credo, seu primeiro conjunto de crenças, definindo algumas coisas, e dentre elas, somente a Escritura, a Bíblia, é a nossa única regra de fé. Para a Igreja Católica, a tradição também tem autoridade, mas para os evangélicos protestantes, nada de tradição. A Bíblia e somente a Bíblia. E agora, no Concílio de Trento, para poder se defender desta verdade bíblica evangélica, a Igreja Católica lembrou de inserir no texto bíblico alguns destes livros. Por que nós, os evangélicos, os protestantes, rejeitamos estes livros apócrifos que a Igreja Católica lembrou de inserir no cânon bíblico somente em 1546, no Concílio de Trento? Por quê? Ora, se a mente divina inspirou a cada escritor, o produto destes diferentes autores devem estar em harmonia entre si. Portanto, os primeiros livros se constituem o critério para todos os demais livros, que se consideram ou não chamados inspirados. Lógico. Ora, se os livros do cânon bíblico são considerados pelos cristãos, e há evidências de que são a palavra de Deus, qualquer outros livros ou qualquer outro escritor que se proponha a escrever sobre Deus, ou que diga que está recebendo revelação de Deus, instrução de Deus, certo? O que ele escreve, o que ele fala em nome de Deus, tem que estar em harmonia com os reconhecidos profetas canônicos. Isso é evidente, porque Deus não se contradiz, né? O Senhor nosso é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não vai se contradizer. Mas os livros conhecidos como apócrifos, para os católicos reconhecidos como deuterocanônicos, eles não se harmonizam. E essa é uma evidência, a primeira evidência pela qual nós rejeitamos os apócrifos. Eles não se harmonizam em ensino e doutrina, quer seja com Moisés ou com outros profetas considerados canônicos. Como é que nós vamos aceitar estes livros? Eles são contraditórios, eles contradizem a Escritura. Então eles fazem mais mal à palavra de Deus do que bem. Outra razão, uma razão muito interessante aqui. Nem Jesus, nem os apóstolos citaram os livros apócrifos, em nenhum momento. Jesus citou muitos profetas do Antigo Testamento, muitos textos do Antigo Testamento, mas em nenhum momento ele citou, nem Jesus, nem os apóstolos, os livros apócrifos. Por que então a Igreja Católica continua apegada a estes livros apócrifos? Sabe por quê? Porque as doutrinas fictícias destes livros confirmam falsos ensinos da Igreja. Como os evangélicos protestantes diziam que somente a Escritura é nossa única regra de fé, como é que os católicos poderiam se defender deste argumento, desta cláusula, se na Bíblia, no cânon bíblico, não havia orientações que pudessem subsidiar algumas de suas doutrinas e alguns de seus ensinos? Então, no Concílio de Trento, eles inseriram dentro do cânon tradicional dos livros do Antigo Testamento alguns destes livros apócrifos, não todos, aqueles que ensinam algumas coisas que subsidiam as crenças e as doutrinas da Igreja.
como na teologia da Igreja Católica, os concílios e o Papa têm autoridade, né? Para eles não há nenhum problema em terem feito isso, mas nós não aceitamos. Veja, por exemplo, o que ensina alguns destes livros. Oração pelos santos, falsas curas, dar esmolas para libertar da morte e do pecado, e salvação pelas obras, que são doutrinas e ensinos da Igreja Romana. Eu quero mostrar para você algumas ideias aqui, assim bem rápida, nós não vamos ler, você pode até depois conferir, alguns ensinos dos livros apócrifos, que faz com que nós os rejeitemos. Ensino de arte mágica, por exemplo. Isso está lá em Tobias, no capítulo 6, versos 5 a 8. Nestes versos, Tobias ensina arte mágica. Isso não é compatível com a Bíblia, a revelação? Dar esmolas purifica do pecado. Isso aparece em Tobias 12, 8 e 9, Eclesiástico 3, 33. Isso é salvação pelas obras. E isso é contrário à revelação da palavra de Deus. Nós não podemos aceitar um livro que ensina que quando eu dou esmolas eu vou purificar os meus pecados. Né? Imagina, estou pagando pela minha salvação? Não, Jesus morreu por mim, Ele pagou, não tem nada o que fazer. A obediência minha à lei e à vontade dele é fruto, é resultado da salvação. Não para a salvação, é para me manter salvo, para eu não me perder. E não dando esmolas, eu teria meu pecado purificado. Imagine, é Jesus que purifica meus pecados. Outro ensino, pecados perdoados pela oração, também salvação pelas obras. Aparece lá em Eclesiástico 3, 4. Se você orar, você vai receber perdão de seus pecados. Salvação pelas obras, os escritores bíblicos não ensinam isso. Eu não posso aceitar este livro como tendo sido inspirado por Deus. Oração pelos mortos aparece em 2 Macabeus 12, 42 a 46. Oração pelos mortos. Imagine, isso não é bíblico, esse ensino. Outra coisa, ensina o purgatório. Existe o ensino do purgatório, lá em Sabedoria 3, 1 a 4. Isso é a imortalidade da alma. Isso não é bíblico, é incompatível com aquilo que os profetas bíblicos ensinaram. Profetas reconhecidamente bíblicos e canônicos. Profetas que escreveram obras canônicas. Veja duas razões pelas quais nós rejeitamos os livros apócrifos. A primeira, eles não são compatíveis, não se harmonizam com o ensino de outros profetas, escritores bíblicos. E segundo, Jesus e os apóstolos nunca citaram esses livros. Por que eles não citaram? Aí, gente, tem aquele livro lá, ó, lá em Tobias, lá em Eclesiástico, lá em Macabeus, tem. Não, esses livros já existiam no tempo de Jesus, eles foram escritos no período intertestamentário. Por que eles não citaram? Justamente por isso, porque não foram considerados por Cristo nem pelos apóstolos como livros sagrados. E aqui está a prova. São livros que ensinam heresias. E a Igreja Católica decidiu incluir no cânon bíblico do Velho Testamento em 1546, porque nesse momento histórico ela sentiu necessidade de fazer isso, para que pudesse, desta forma, contestar, rebater, né, defender as suas heresias com a Escritura. Mas nós não podemos aceitar, e por isso que os evangélicos, de maneira geral, não aceitam os livros apócrifos. Outro ensino aqui. Anjo relata uma falsidade, um anjo mentiroso. Aparece em Tobias 5, 1 a 19. Ah, um anjo mentiroso? Isso não é bíblico, né? Uma mulher jejuando toda a vida inteira. Como é que é possível uma pessoa jejuar a vida inteira? Aparece no livro de Judite, no capítulo 8, 5 e 6, né? Simeão e Levi mataram os habitantes de Siquém, diz Judite 9:2, por ordem de Deus. Imagina, Deus não tinha nada a ver com isso. Simeão e Levi mataram Siquém e toda a sua família e todos os homens daquela cidade para se vingar do que havia acontecido com sua irmã por decisão própria e não de Deus. Isso é uma heresia. Como é que nós vamos crer num livro desse? Não é possível, não dá, né? É incompatível com a verdade bíblica. A Imaculada Conceição. Que
que é uma doutrina da Igreja Católica? Aparece em Sabedoria 8, 19 e 20. A Igreja Católica usa esse texto para comprovar a doutrina que ela tem na Imaculada Conceição de Maria. Né? Ensinos da crueldade e do egoísmo, que aparece lá em Eclesiásticos capítulo 12, verso 6. Neste verso, a Bíblia, né, o deuterocanônico, os livros do segundo cânon da Bíblia Católica, ensina que devemos ser cruéis e egoístas. Não podemos aceitar estes livros como tendo sido inspirados por Deus. Quais são os apócrifos do Antigo Testamento? Qual é a coleção destes livros históricos, relevantes sim, né, importantes para o estudo do período intertestamentário entre o Velho e o Novo Testamento, mas não inspirado? Qual é essa lista desses livros conhecidos? Então aparece aqui, livros que a Igreja Católica os chama de deuterocanônicos. Aqui estão, primeiro livro de Esdras, segundo livro de Esdras, Tobias, Judite, adições ao livro de Esther, um trecho, um acréscimo ao livro de Esther, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, a Carta de Jeremias, a Oração de Azarias e o Canto das Três Jovens, Susana, Bel e o Dragão, Oração de Manassés, o primeiro livro de Macabeus e o segundo livro de Macabeus. São 15 a coleção de livros históricos não sagrados, certo? Não aceitos para fazer parte do cano bíblico, não reconhecido pelo judaísmo da época, ok? A coleção são 15, mas veja o que aconteceu. A Igreja Católica aceitou estes que aparecem agora em vermelho e rejeitou aqueles que aparecem na cor preta, que foram mantidos na cor preta aqui da nossa apresentação. A Igreja Católica inseriu no texto bíblico Tobias, Judite, acrescentou um pouquinho de coisa lá no livro de Esther, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Susana, que é um acréscimo ao livro de Daniel, Bel e Dragão, o primeiro livro de Macabeus e o segundo livro de Macabeus. Por que estes e não os outros? Porque exatamente nestes é que aparece subsídio para as suas heresias. Né? Sustentáculos, fundamento escriturístico para sustentar seus ensinos não compatíveis com a Bíblia, a palavra de Deus. Veja agora a ordem dos livros na Bíblia Católica. Lá aparece o Pentateuco, como nas nossas Bíblias, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Em seguida aparecem os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas. Esdras, Neemias, exatamente como na nossa Bíblia, na Bíblia evangélica protestante. Agora eles inseriram aqui, depois de Neemias, Tobias e depois Judite. E no livro de Esther fizeram um acréscimo, há lá uma inserção de uma seção. Em seguida vem 1º e 2º Macabeus. Então, estes que foram aqui, que aparecem aqui em negrito, foram os livros apócrifos inseridos aí, livros históricos que foram produzidos no período intertestamentário que a Igreja decidiu incluir aqui no segundo cano da Igreja. Depois vem os livros sapiensais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos ou Cantares, como na nossa Bíblia. Agora vem a Sabedoria, que é a Sabedoria de Salomão, e o livro de Eclesiástico, 2 outros livros que nós chamamos de apócrifos e não os aceitamos como parte do cânon bíblico. Depois vem os proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, aí vem a inserção de Baruque, um livro apócrifo, depois Ezequiel e Daniel, Daniel com o acréscimo da história de Susana e de Bel o Dragão, depois vem o livro de Oséias, Joel, Amós, Obadias, né? Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, como aparece nas Bíblias protestantes e evangélicas. Né? Então, qual é o conjunto de coleção de livros do cânon da Igreja Católica? São 46 livros no total, 39 canônicos, que são os 39 que nós temos em nossas Bíblias evangélicas e protestantes,
mais 7 deuterocanônicos, por eles reconhecidos como deuterocanônicos e apócrifos para nós, mais 2 acréscimos em Esther e em Daniel. E aí dá o total de 46 livros. Quais são os apócrifos do Novo Testamento? Evangelhos, Evangelho segundo Hebreus, Evangelho dos egípcios, Evangelho dos ebionitas, Evangelho de Pedro, Proto-Evangelho de Tiago, Evangelho de Tomé, Evangelho de Filipe, Evangelho de Gamaliel, Evangelho da Verdade. É a coleção dos livros apócrifos do Novo Testamento, conhecidos como evangelhos. Depois tem um outro grupo, as epístolas. Epístola de Clemente, as 7 epístolas de Inácio, aos Efésios, aos Magnésios, veja que nome estranho, aos Trálios, aos Romanos, aos Filadélfios, aos Herminenses e a Policarpo, a Epístola de Policarpo aos Filipenses e a Epístola de Barnabé. Esta é a coleção de epístolas conhecidas e aceitas e reconhecidas como livros históricos não inspirados, chamados de apócrifos do Novo Testamento. Depois nós temos o grupo dos Atos, que são os Atos de Paulo, os Atos de Pedro, os Atos de João, os Atos de André e os Atos de Tomé. Percebem? Eles davam até nomes assim dos apóstolos, etc., para chamar a atenção e fazer com que os crentes da época, os cristãos da época, aceitassem estes livros. Aí vem o grupo agora dos Apocalipses. Apocalipse de Pedro, o pastor de Hermas, Apocalipse de Paulo, Apocalipse de Tomé e Apocalipse de Estevão. Este é o conjunto dos livros considerados proféticos, os apócrifos proféticos, né? Outro grupo destes livros apócrifos do Novo Testamento são os manuais de instruções. Didaquê, ou Ensino dos 12 Apóstolos, Segunda de Clemente e a Pregação de Pedro. Deu para perceber? Uma quantidade enorme de livros, livros históricos importantes para se conhecer o costume da época, né? Para se entender algumas ideias do que fervilhava no período e no contexto histórico daquele momento, em que a igreja cristã primitiva nascia e o evangelho era pregado e disseminado no mundo gentílico. Graças a Deus, nenhum destes livros vieram a fazer parte do cânon bíblico. Eles foram eliminados. Inclusive católicos também não aceitam nenhum destes livros como parte do cânon bíblico. Eles aceitaram apenas aqueles já mencionados no Antigo Testamento, que nós consideramos como sendo apócrifos e eles os chamam de deuterocanônicos, justamente com a intenção de enganar, de seduzir, né? De subsidiar suas crenças com a Escritura. Está aqui na Escritura, está aqui na Bíblia. Deu para perceber? Já pensou se, junto com a palavra de Deus, com a Bíblia, aparecesse um livro desse aí, ensinando heresia, mentiras e coisas que não são verdades? Coisas contraditórias? A Bíblia foi escrita num período de 1600 anos, por 40 escritores diferentes. Eles não se contradizem entre si. E naquilo que nós estudamos, onde aparecem aparentes discrepâncias, né, as aparentes informações erradas, na realidade não o são. São informações periféricas que não corrompem a veracidade do texto bíblico, porque não fazem parte do cerne, da verdade, né, básica, fundamental e dos propósitos que a Bíblia tem. Nós podemos confiar na Bíblia. Ela se harmoniza, os escritores se harmonizam entre si. Não dá para aceitar os livros apócrifos. Eles não se harmonizam com a palavra de Deus, com aquilo que profetas anteriormente revelaram e reconhecidamente foram reconhecidos pelo povo de Deus e pelo Espírito Santo como tendo falado a palavra do Senhor, a sã e pura palavra do Senhor. Há uma tendência hoje na cultura
de resgatar alguns desses livros. E eu entendo por quê. Você percebe que hoje a Bíblia tá em alta, as pessoas até pregam, gostam da Bíblia. Já não existe mais o que havia alguns anos atrás, onde aqueles que usavam a Bíblia ou liam a Bíblia eram tidos como nerds, como pessoas ETs. Não, hoje a Bíblia está em alta, a religião está em alta. Então, o desespero do mal, do reino do diabo, né? Porque as pessoas quando vão à Bíblia, quando elas entram em contato com a Bíblia, elas acabam conhecendo coisas que antes não conheciam, e a Bíblia tem poder para transformar a vida delas. E o diabo corre o risco. E aí o que ele faz? Ele faz primeiro com que as pessoas não leiam. Algumas até carregam a Bíblia, levam a Bíblia para lá e para cá. Ele faz com que eles interpretem a Bíblia de maneira errônea, ok? Para que não conheçam a verdade e não aceitem a verdade e não reconheçam o seu pecado e não entreguem a vida a Jesus. E aí uma das tendências hoje é dar credibilidade. Há grupos que estão resgatando esses apócrifos como sendo autoritativo para nós hoje. Então há pessoas que estão crendo mais no que estes livros apócrifos dizem do que na palavra de Deus. E este é um perigo e nós não podemos jamais correr este risco. Temos que ficar do lado da palavra de Deus e defender a palavra de Deus. Você conseguiu compreender então o que chamamos de apócrifos? Por que a Igreja Católica os chama de deuterocanônicos? Por que não aceitamos estes livros? O objetivo desta aula é fazer com que você compreenda isto. E que consiga, ao conversar com alguém, explicar por que na Bíblia Católica existe 46 livros no Antigo Testamento e na Bíblia, na nossa Bíblia evangélica protestante, existe apenas 39. Quero lhe dar uma ideia, uma sugestão. Em algum momento, não como parte deste curso, mas em algum momento, faça uma leitura nos livros apócrifos. Você vai perceber que não é fácil lê-los. Não é gostoso ler estes livros. E na primeira leitura, com facilidade, você vai identificá-los como não sendo a palavra do Senhor. Não tem a autoridade do Espírito e de Deus. Que o Senhor continue abençoando você e a mim, para que cada dia mais confiemos neste livro, a palavra de Deus. Não devemos adorar este livro, não devemos deificar este livro, mas nós devemos adorar e deificar o Deus desse livro. O Deus que decidiu se revelar a nós e que decidiu falar conosco na linguagem humana, na forma do homem, a palavra de Deus revestida da fragilidade humana, com a intenção de salvar, redimir, recuperar e levar o homem de volta a um relacionamento com o seu Criador. Não perca esta oportunidade. Escondi a tua palavra no meu coração, diz o salmista no Salmo 119, verso 11, para, ao propósito, não pecar contra ti. Faça isso, esconda esta palavra no seu coração e fora com os apócrifos. Faça isso. Amém.